Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Amadcast e hoje vamos falar sobre empreendedorismo na advocacia digital com Jéssica Castro. Oi, Jéssica. Olá! Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, gente! E ao meu lado, Ana Paula Cunha, host desse podcast já oficial, porque ela não sai mais. E, Jéssica, esse tema, todas as vezes que eu penso em empreendedorismo, o seu nome sempre me vem à mente. Então, assim, não poderia ter nome melhor para estar aqui, para a gente falar sobre isso. A Jéssica já fez, recentemente, no almoço da MAD, já falou com a gente sobre isso. E foi muito interessante, a gente quis trazer esse assunto aqui para um podcast. Então... Mas antes de tudo, Jéssica, para quem não te conhece, se apresente então para quem está nos escutando ou assistindo. Gente, primeiro adorei o convite e vou fazer uma brincadeira aqui, porque eu sempre ouvi podcast, eu sei super chique, assim, então a Ana é o host e o rosto do podcast. Eu ouvi isso no podcast, achei super chique, falei, vou levar isso lá no podcast. Mas pra quem não me conhece, sou a Jéssica, eu tenho um perfil chamado Meio Jurídico, que é onde eu falo para advogados, falo sobre empreendedorismo, sobre prospecção de clientes. Eu tô lá desde 2017, trazendo essa coisa sobre advocacia, foi quando eu tive o primeiro contato com a advocacia digital mesmo. Então eu tô lá desde então, quando nem era muito comum a advocacia digital, nem quando eu me formei nem era comum também digital, quando eu estava na faculdade nem se ouvia falar sobre isso. Então eu sou advogada aí da área trabalhista, não sou da área imobiliária. Mas eu tô aí há 7 anos no mercado já e tô aí no empreendedorismo da advocacia digital. Matando um leão por dia. Um leão por dia. Advocacia ainda mais na trabalhista. Nós, por coincidência, nós duas já atuamos no trabalhista. Ah, você também, Ana? Nós já atuamos no início. Gente, bem no início. Quando eu formei, foi a área, eu adorava o trabalhista, foi a área que eu segui. Depois que eu fiz a transição para o imobiliário. Que isso, eu fiquei uns 5 anos eu na não trabalhista. adorava trabalhista, não. Mas eu gosto até hoje. Foi no trabalhista por um acaso. Eu era estagiária da Santa Casa e aí, enfim, fui contratada e fiquei. Gente, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada. Nunca nem cogitei, assim, em outra área, porque eu sou apaixonada mesmo pela área trabalhista. Olha isso. Respiro 24 horas por dia, assim. Você atua mais para reclamante ou para reclamada? Reclamada. Reclamada é igual eu também. Atuava muito para reclamada. Eu gosto do consultivo, estratégico, eu gosto de olhar. Eu só atuava pra reclamada, né? O cliente era o único. Corporativo único. E aí apaixonei com o imobiliário, acabei largando. Mas de vez em quando, às vezes, agora eu desatualizei, né? Porque teve a reforma. Mas de vez em quando sempre tem alguém que pergunta alguma coisa, mas aí a gente sempre encaminha. Mas não dá para atuar. Chique da frente. Não, é uma excelente área. É uma área, né? Eu tô na área o quê? Desde 2008? Isso? Já tem uma estrada, né? Bom, a gente ficar falando de data, não. Vou descobrir a cidade aqui. Mas vamos lá, Jéssica. Jéssica, fala um pouquinho sobre empreendedorismo. Vamos lá, traz seu conteúdo, que é muito legal. Então, empreendedorismo foi uma coisa que eu fiquei batendo cabeça há muito tempo, porque a gente fala muito sobre empreendedorismo, o que é o empreendedorismo. No início eu falava, nossa, eu estou empreendendo, mas de fato eu não estava empreendendo, porque até eu entender o conceito do que era o empreendedorismo, mas quando eu entendi que o empreendedorismo era trazer uma inovação, e principalmente para a advocacia, que de certa forma ainda é um pouco tradicional, é um pouco conservadora, mas a gente já está quebrando bastante isso. Então agora sim a gente pode falar que a gente empreende na advocacia, que a gente está trazendo uma advocacia diferente, mas é trazer essa coisa do digital, tudo isso novo, essa advocacia diferente, porque eu me formei em 2015. De 2015 para 2017 eu vivi uma advocacia. De 2017 até 2020 eu vivi uma outra advocacia. Então assim, empreender mesmo, de 2020 para cá, a gente pode falar que está vivendo uma revolução dentro do empreendedorismo. Porque a gente está trazendo várias inovações, a gente está vendo que a própria justiça está se atualizando, a justiça já estava aí inovando com o PJE, hoje a gente quase não vai ao fórum mais, processo digitalizado, a gente está com... O meu escritório, por exemplo, é totalmente digital, papel, eu não escrevo papel em nada, nem agenda de papel eu uso mais. Então, esse é um conceito do que eu acredito que seja realmente o empreendedorismo.
E muita gente pensa assim, ser empreendedor, a gente nasce empreendedor, ou empreendedorismo, eu não tenho essa cabeça de empreendedor, mas isso é treinável, né? Ser empreendedor, aprender a ser empreendedor, isso é possível. Super! Quando eu me formei, gente, eu sou do interior. Eu vim do interior em 2015, eu me formei no interior, me mudei pra cá. Assim que eu formei, fui contratada por um escritório pra cá e me mudei pra cá. Quando eu entrei no primeiro escritório, eu trabalhei lá 2 anos e eu achei que eu ia me aposentar nesse escritório. Eu nunca me imaginei à frente de um escritório, não achava que eu era a pessoa que ia prospectar, que ia ser a cara, que ia ter o nome na parede, nada disso. Eu entrei lá, eu achei que eu era a pessoa que ia fazer peça, que era a pessoa que ia ficar ali atrás da mesa só fazendo. Eu não me imaginava essa pessoa à frente, principalmente porque eu não conhecia ninguém. Quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu tinha, assim, uma das minhas melhores amigas morava aqui, eu tinha um tio que morava aqui, mas assim, não era super contato, então eu não conseguia ver uma rede de relacionamento, alguma coisa que fosse possível que eu conhecesse pessoas. Então eu não imaginava isso mesmo. E era assim no escritório, meu ex-chefe, ele era a pessoa que ia buscar os clientes e eu era a pessoa que fazia. Então eu tinha contato com os clientes que ele trazia para o escritório. Eu não tinha aquela habilidade de fazer venda, eu tinha, assim, o cliente chegava, eu sentava com o cliente, fechava o contrato com o cliente ali, ou então ele falava, vai em tal lugar assim, que vai assinar um contrato. Esse era o meu contato com o cliente. Então não era uma coisa que eu precisava desenvolver, não precisava pensar sobre isso. Só que aí eu comecei a almejar coisas maiores, eu comecei a querer coisas diferentes, porque eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre quis uma coisa diferente. Eu vim pra cá porque eu queria coisas maiores também. Então, em 2017, eu comecei a despertar, eu saí do escritório, comecei a despertar por uma advocacia diferente. Eu andava na rua todos os dias pensando, eu quero ter um escritório, mas como é que eu vou fazer? Eu ganho pouco, eu já pago as minhas despesas aqui, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Meu dinheiro, não tem nem dinheiro guardado, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Aí eu trabalhei no escritório de massa alguns meses e falei, não, quero mudar, eu gosto da advocacia, mas uma advocacia boutique. Então eu fui para um outro escritório, trabalhei mais um tempo nesse escritório, aí juntei dinheiro ali, mas ainda falava, nossa, como é que eu vou fazer? Eu realmente quero estar à frente do escritório. E nesse período eu falei, vou dedicar aqui para descobrir como é que faz. Como que eu posso ter o meu próprio escritório? Porque assim, eu não tinha a menor ideia de como que fazia isso. Então era quando estava começando essa coisa da internet, quando as pessoas estavam indo para a internet falar o que elas faziam. Então eu falei, eu preciso ouvir pessoas, eu preciso descobrir como que as pessoas fazem isso. Então eu comecei a ver as pessoas falando na internet, comecei a ligar para as pessoas que tinham um escritório. Eu tinha um conhecido que veio de Congonhas pra cá, que é a minha cidade, e aí eu perguntei pra ele, eu nem conhecia ele assim, eu conheci o primo dele, que era um amigo meu, eu falei, pergunta se eu posso ligar pra ele. E aí eu liguei, perguntei como é que era, perguntei a um outro amigo meu que também tinha um escritório lá na minha cidade. Todos os dias eu trabalhava, chegava em casa, tinha lá meu caderninho de anotações e tava em todas as lives que vocês imaginarem que as pessoas falavam sobre como ter um escritório, como que fazia cliente. Falei, não. E aí eu fazia jornada dupla, eu trabalhava no escritório, depois eu pensava, falava, não, é assim? Então é posicionamento que eu preciso na internet? É produzir conteúdo? Se vocês virem meus primeiros vídeos, minhas primeiras coisas na internet, vocês vão falar, meu Deus, que é isso? Mas eu tava lá, não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu tava lá. Falou, é isso que tem que fazer? Eu falei, vou fazer. Se é isso que eu preciso, então eu vou fazer. Porque a advocacia no interior, ela é diferente. É uma advocacia que a gente pode colocar uma placa na porta, você vai estar na frente do fórum. Aqui não é assim. Aqui a última coisa que a gente vai colocar é uma placa do lado de fora. E assim, ainda que você coloque, a concorrência é muito mais ampla. Então é totalmente diferente do que a gente vê no interior. Então eu fui percebendo assim, falei, não, o que eu vou fazer? E aí eu comecei, fazendo daqui, fazendo dali. Eu tive um sócio no início, depois eu tive uma outra, meu sócio de hoje, eu morei com a minha sócia, depois veio meu sócio, ela conhecia ele, assim, a gente se juntou e a gente foi definindo estratégias juntos e tal. Eu comecei o escritório antes, um pouco antes, uns meses antes, e foi isso. Por um tempo eu trabalhei nesse escritório e eu tinha o meu, então eu fazia 2 tipos de advocacia, eu trabalhava no meu antes de ir para o escritório que eu trabalhava e depois. E assim foi virando o que é hoje o escritório. Mas assim, Jéssica, se você pudesse agora dar alguma orientação de forma bem
uma síntese mesmo, quais seriam os caminhos a ser traçados para quem quer montar o seu escritório, ou apenas só no digital, para a pessoa, como você assistiu muita live, você já trilhou esse caminho todo aí. Qual que seria a sua orientação nesse momento para quem está começando agora? Eu falaria para a pessoa fazer um networking, dedicar a conhecer pessoas e produzir conteúdo para a internet. Você acha que hoje a internet, né, as redes sociais, é o seu cartão de visitas? Sim, com certeza. Não só, porque eu não acredito que a gente coloca toda a nossa advocacia em um lugar só. Não é a advocacia que eu faço hoje em dia, embora seja uma advocacia bem presente no digital, não é só isso que eu faço. Mas acredito sim. E está inserido dentro de associações, instituições, porque eu sei que você participa e você é muito ativa, né? Eu vejo isso, eu sei que você está nas Seminas, entre outras. Como que você atribui isso hoje dentro da sua advocacia? Ao networking. Estar no lugar que o seu cliente está é uma forma de você fazer networking. Isso é uma forma de ampliar sua rede de contatos, é uma forma de falar para as pessoas o que você faz, é uma forma de você fazer conexões. Entendi. E aí quando você começou a gravar os vídeos, você começou a fazer o post pro feed, conta aí um pouco essa trajetória, você fez os dois, você foi pro YouTube, só para quem está nos escutando saber direcionar, o que ele poderia já iniciar, fazer artigo, ter um blog, o que você acha mais interessante? Na época, eu fui pra todos os lugares. Onde falava, eu tava no Jus Brasil, tava no YouTube, tava no Instagram, tava no Facebook, tava em todos os lugares possíveis. Mas hoje eu vejo a importância da gente ter uma estratégia. Por quê? A primeira coisa é conhecer a sua advocacia. O que você faz? Onde que você atua? Porque a partir disso, você vai ver onde o meu cliente está. Porque nem toda rede o seu cliente está. Então, às vezes, esse é um gasto de energia que você não vai precisar. Então, você vai fazer lá, vai mapear a sua advocacia. Meu cliente, ele está no Instagram, então eu vou produzir um conteúdo para o Instagram. A estratégia que eu defini, ele vai ler um blog, então eu vou produzir para um blog. Ele tá no YouTube? Ele tá no YouTube. Quando eu comecei, eu tava no YouTube. Eu fazia pro YouTube, subia vídeo pro YouTube, escrevia pro Jus Brasil, fazia daqui, fazia dali, publicava em um, publicava no outro. Então hoje eu olho mais como estratégico, não como disseminar em todas as redes. Você já olha o seu nicho ali e aí meu nicho exatamente absorve essa mídia, então é melhor eu focar nessa mídia, porque realmente isso acontece, às vezes por idade. Tem muito cliente nosso que não se identifica com determinada rede. Sim. Empresas, provavelmente, às vezes, eles têm até perfis, mas são perfis mais frios, não é o dono da empresa, ou os diretores, ou quem realmente decide, que está ali movimentando o próprio perfil da empresa. Muitas vezes, o próprio sócio, o dono, enfim, que é, às vezes, a maior parte da atuação, que eu creio que seja a sua trabalhista, ele não vai estar consumindo, por exemplo, talvez o Instagram, mas ele tem um perfil. Sim. E pode seguir a advogada. Então, sim, é isso que geralmente os advogados que estão iniciando têm que se atentar muito, porque às vezes há um gasto enorme de energia para determinada mídia social e muitas vezes, óbvio que é importante estar em todas, mas às vezes dedicar alguma e observar qual que é o seu nicho, onde que está o seu cliente é muito importante. Exato. Até para a pessoa não ficar frustrada, né? Porque a gente tem visto muitos advogados ali focando muito no Instagram, não tem retorno, propriamente dito ali, porque não é o perfil de cliente, não é ali que o cliente dele está, e acaba ficando frustrado, falando, isso não dá certo, o marketing não dá certo. Sim. Eu acho que, e aí é uma falha maior do próprio posicionamento e do uso, né? Não estão utilizando estrategicamente os meios de comunicação. Sim, e uma coisa também que eu vejo muita gente errando em relação a isso é produzir o conteúdo e achar que vai ser amanhã, e não vai. Por exemplo, hoje eu tenho um retorno muito grande de rede social. Muitas pessoas me conhecem através da rede, eu recebo às vezes e falo, nossa, fulano me indicou você. Eu não sei quem é o fulano mais. Mas o fulano fala, fulano viu você falar sobre isso. Eu já não consigo mais fazer quem é o fulano que viu. Eu não consigo mais mapear isso. Só que isso são trabalho de anos. Não é de 5 meses. Não são, assim, não é isso. São anos. E além disso, é uma construção de marca. Não é só uma produção de conteúdo que o cliente, necessariamente, ele vai te chamar ali no Instagram. Ou ele vai te chamar na rede social que você está produzindo conteúdo. Aquilo ali é uma construção de marca e um dia ela vai te indicar para alguém na rua.
E aí você vai olhar e vai falar, nossa, mas não tá dando certo, não tá, no meu Instagram tá funcionando, eu tô produzindo conteúdo e não tá resolvendo. Mas uma pessoa viu ali o que você escreveu e falou, não, fulano é advogado, liga pra ele. E aí aquela pessoa vai te procurar e você não sabe que ela veio de uma rede social, porque não é possível que todas essas pessoas que chegam em mim hoje me conhecem assim. É um objetivo a longo prazo. Muitas vezes a pessoa fica na expectativa que vai ser de imediato e realmente não acontece. Bom, pode até ter algum caso ou outro que tenha sido, né? Mas aí é um caso fora da curva. Geralmente você vai construindo mesmo a marca. As pessoas vão se identificando com aquela área. Essa advogada é trabalhista. Ah, não, eu conheço uma advogada, porque às vezes a pessoa sempre acompanha, parece ser muito boa. Às vezes o problema não é para ela, mas ela te indica. Sim. Isso acontece muito justamente porque é da área imobiliária. Então, essa pessoa sabe, domina, você está precisando dessa pessoa. Então é aí que as pessoas devem focar e não no imediatismo de achar que a partir do momento que você vai produzir o conteúdo, o cliente vai te chamar imediatamente. Exato. Pode até acontecer, mas é mais raro. E é estratégia, porque se fizer o que eu fiz no início, hoje em dia principalmente, a pessoa vai demorar a ter um retorno muito maior, porque eu atirei para todos os lados lá no início. Se fizer isso, é muito mais tempo que vai levar. Então, se hoje tiver um plano, imaginar, falar, olha, onde que eu atuo, o que eu faço, quem que eu vou atingir, o que eu preciso fazer para atingir essa pessoa, é muito mais fácil desse cliente vir mais rápido. Não é que ele vai vir da noite pro dia, mas ele vai precisar levar tantos anos igual levou para chegar para mim. Mas se a pessoa fizer isso de forma estratégica, ele vai conseguir isso um retorno mais rápido. E para fazer parcerias também. Hoje eu tenho várias parcerias que vieram no Instagram. E são parcerias sólidas, parcerias boas, que eu mando o cliente para a pessoa manda o cliente para mim. Então tudo isso são construções que vieram de lá. E isso é muito importante, né? Montar as parcerias, saber quem indicar, porque a gente realmente não domina todas as áreas. Não. E você ter bons parceiros também, até para você aumentar o seu negócio, é importante. Sim, gente, se me perguntar alguma coisa do direito imobiliário, eu vou olhar e falar, então. Jéssica, mas a gente está falando tanto em networking, quais são suas dicas para desenvolver um bom networking? Primeira coisa para desenvolver um bom networking é não ser interesseiro, gente. É ser interessante. Porque muita gente vai fazer networking e aí vai lá e quer só sugar o que a outra pessoa tem para poder oferecer. E networking não é sobre isso. Networking é mais sobre o que você tem para oferecer para o outro do que o outro tem para oferecer para você. O networking é o que você pode contribuir para o outro, o que você pode oferecer, como que você pode ajudar. E aí, naturalmente, volta para você. Eu vejo muito advogado pecando isso, não sei se acontece com vocês, mas comigo com muita frequência, pessoas que querem sempre só me liga naquele momento de tirar uma dúvida, de um casinho, disso, e não gera pra mim algum... Não tem uma troca. Não tem uma troca, não tem essa troca. E aí, poxa vida, chega uma hora que você fala uma vez, fala duas, fala três vezes. É um vai e volta, né? É uma via de mão dupla. E a pessoa só, na realidade, às vezes aproxima, a gente geralmente percebe, porque percebe que você tem, às vezes, tem pessoas que estão em momentos de vida diferentes. E aí começa a absorver ali, tira dúvida, aí você vai, tudo bem, conhecimento é para ser compartilhado mesmo. Mas aí a gente percebe muito, é nítido, a pessoa sempre te procura, ou te liga, ou te passa uma mensagem, porque ela está com uma dúvida pontual. E aí, às vezes, é uma dúvida ali que, assim, é simples, é fácil fazer a pesquisa. Às vezes ela prefere te consultar, ao invés de demorar um pouco mais, não é às vezes uma coisa tão difícil dela obter uma resposta, mas é pela forma que é mais fácil te passar uma mensagem, ao mesmo tempo ela consegue aquela resposta, e aí isso acontece com muita frequência, e a pessoa sempre vai absorvendo aquele conteúdo e a gente percebe isso mesmo. Sim. E eu achei interessante você falar que, na realidade, para você construir um network, inclusive mais sólido, é a gente mostrar realmente o que a gente tem a contribuir ou a agregar junto ali, não sempre só absorver, porque a pessoa acha que é só conhecer e já tá íntimo e já é uma amizade. Tem um amigo, deve inclusive ouvir, mas ele já liga assim, sempre essa, né? Sempre, só me liga. Aí ele já fala, preciso falar com a minha melhor advogada, com a minha advogada. Ou ele é advogado. Mas enfim, eu já falei com ele. Você falou isso, né? Essa imposição de
limite é boa até para o seu cliente, porque eu estava vendo uma questão falando sobre estratégia de marketing mesmo e produção de conteúdo, de uma pessoa que nem é da área jurídica, porque eu gosto de consumir conteúdo de pessoas para aprender sobre isso, que nem é da área do direito, expandir mesmo para entender outras áreas. E aí a pessoa falou, olha, como que eu via contribuindo muito com pessoas e as pessoas chegavam e me perguntavam uma coisa dali, me perguntavam uma coisa dali, daqui, dali, mas não comprava de mim. Então vamos levar isso para a área do direito, não me contratava. Chegava para mim com uma dúvida, que é uma coisa que acontece muito. A pessoa chega num perfil do outro e fala, você pode me tirar uma dúvida? Você pode fazer isso para mim? E aí a pessoa fala, mas eu não consigo converter esse cliente, por exemplo. E aí essa profissional, que é da área do marketing, ela é sobre posicionamento e marca que ela falou assim, eu via virada de chave, eu não me posicionava ali como alguém que era uma autoridade, eu era uma referência para essa pessoa. E aí quando ela falou isso, eu até falei, meu Deus, como assim? Diferença de autoridade para referência. E ela falou, ali eu era uma referência, a pessoa se sentia à vontade para chegar e tirar a dúvida, mas eu quero só uma dúvida. Ela não me enxergava como alguém que era a pessoa que tinha que pagar pelo meu trabalho. E isso leva muito pro network, a pessoa que chega e fala assim, minha melhor advogada. Outro dia ele falou, acho que eles estão precisando em Belo Horizonte. Precisamos pensar em ganhar dinheiro junto. Mas isso depois de muito. Eu geralmente, com jeito, eu acabo falando com a pessoa, assim, né? A gente vai deixando, explica, aí dá, aí marca. Você quer marcar um horário? Porque realmente conhecimento, o nosso produto é conhecimento. Super. Então, às vezes a pessoa, e isso acontece com o cliente também, porque às vezes o cliente nos pergunta, acha que é uma dúvida simples, mas para a gente responder com tanta rapidez, a gente tem muitos anos de estudo. Sim. Então eu só consigo te responder exatamente por causa disso. Eu não preciso sentar lá e ficar horas pesquisando, porque eu já domino aquilo ali, tenho uma técnica e já pratiquei aquilo várias vezes. Então eu sei te responder, eu sei o que vai acontecer. E aí às vezes mas é rápido. É rápido porque eu estudei muitos anos para te responder com rapidez. Exato. E muitas vezes a pessoa não valoriza isso. E às vezes, dependendo da construção que a gente tem com o cliente, aí óbvio, a gente conversa, aí apresenta o trabalho, eu cobro e tal. Outro dia uma cliente, essa semana, ela tá vendendo o apartamento dela e ela estava com dúvida se ela tem um processo conosco, se isso ia atrapalhar ela ter um processo. Eu falei, não tem nenhum. E aí eles me pediram aqui, aí ela mandou a foto do contrato, mas só da parte das certidões. Eu sei tirar as certidões, ela não sabe. Só que isso é um trabalho, eu tenho que parar. Não é um trabalho difícil, não é um trabalho difícil. Só que é o meu tempo, e o meu tempo vale muito dinheiro. Sim. Então aí ela me ligou, eu expliquei para ela da importância da revisão do contrato. Ela tá vendendo um apartamento e tá comprando outro. Aí eu expliquei para ela a importância, ela vai contratar para compra. E aí ela falou assim, meu marido estava perguntando se não podia tirar as certidões. Eu falei, realmente, se você me pedir, eu te ensino, mas eu mesmo tirar, eu vou te cobrar. Porque realmente é um tempo que eu vou estar lá à disposição. É um trabalho que não precisaria de advogado, mas eu realmente, na hora que ela poderia contratar um despachante, enfim, é um serviço que eu tenho que prestar e tem que ser remunerado, porque eu vou estar à disposição dela. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa, mas é rapidinho, é pela internet, não tem custo. Não é, eu sei fazer, a pessoa não sabe. Então, se ela não quer ter esse trabalho de aprender a trilhar isso aí, quer ser mais rápido, aí ela vai ter que pagar. Mas, falando isso com muita delicadeza, ela já é cliente, então assim, é para trazer, na realidade o meu objetivo até não é as certidões, porque se ela contratar, eu tiro as certidões para ela, mas eu tirar as certidões, se ela não contratar para revisões dos dois contratos, aí realmente não, porque aí ela teria realmente que pagar, porque é um serviço, eu vou estar lá à disposição, ou qualquer pessoa do escritório estaria à disposição para isso. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. É o que você construiu até hoje, o posicionamento, né? Depois a gente marca outro podcast pra falar disso. Mas é o posicionamento que você construiu na sua carreira hoje, a ponto de virar pro seu cliente e falar, então, isso aqui é pago. Não é, porque às vezes o advogado que está iniciando, ele acaba absorvendo mais trabalho, porque ele acha que se ele negar para o cliente, ou se ele não falar que aquilo deve ser cobrado, ele vai perder o cliente. Sim. No início a gente tem receio de tudo, e é natural. Só que a gente realmente tem que pensar que o nosso conhecimento tem valor. Então, a hora que você sentou ali na frente do computador, se você está fazendo uma pesquisa,
Não adianta, você está à disposição do cliente. Eu fiz muito isso já, muito. Até eu entender isso, eu fiz demais. Um dia eu parei e falei, eu tô fazendo pra ganhar o honorário, né? Mas eu tô deixando de ganhar porque eu tô fazendo. Então isso não tá legal. E aí eu comecei a entender como que tinha valor no meu tempo. É o que você falou. Pra eu chegar aqui e conseguir responder rápido, conseguir resolver rápido, já paguei por isso. Eu paguei pra aprender, né? Então, muitos cursos, porque não é só a faculdade, né? Na graduação, o imobiliário mesmo não é abordado assim, en passant compra e venda. Sim. E locação, algumas faculdades, mas assim, ou é matéria optativa, então a gente constrói tudo, com curso, com pós-graduação, enfim, né? Às vezes você vê dúvidas, às vezes, da pessoa que às vezes está ainda no início e quer saber como que faz, quando então, compra de terreno, incorporação, aí quem não atua começa a te perguntar muito e aí a gente percebe, porque não é só fazer o curso, a gente realmente só aprende fazendo. Exatamente. Porque a teoria não tem jeito, tem coisas que você só aprende fazendo, executando, porque cada não é idêntico, óbvio que algumas coisas vão coincidir. Então, para você ter esse know-how de responder ou desembaraçar um terreno, não é fácil e o cliente também percebe. Principalmente construtor, às vezes liga, tem 4 terrenos à disposição, um tá agarrado, e aí, eu vou investir, eu apresento o projeto, e você tem que ter esse domínio, isso vai demorar, porque para ele é dinheiro. Sim. É óbvio, não, vai pensar, os 4 terrenos é muito mais vantajoso, você vai poder construir uma área maior, mas muitas vezes o que ele precisa, ele vai imobilizar um valor ali, e aí ele quer fluxo, então muitas vezes você tem que alertar, você pode até fazer os 4, mas esse aqui vai demorar um pouco mais para desembaraçar. Exato. Então você tem que ter essa noção também. E aí imagina você não sabe, embaraça o negócio dele, ele vai olhar pra você e falar, e aí? Não, ele não volta mais, Exato. porque aí você perdeu o cliente, porque ainda mais empresário, perdeu o dinheiro, ele realmente não quer. Exato. Exatamente isso. Jéssica, o que você tem consumido de conteúdo? O que você tem... Tô vendo, você falou, li muitos livros. Conta pra gente o que você tem consumido aí de conteúdo, porque eu gosto muito. Ela tá sempre dando umas pinceladas, mostrando... E que seria também, né, uma boa leitura pro pessoal aí da AMAD, os ouvintes, quem também tá assistindo. Gente, vou contar um segredo pra vocês. A última coisa que eu tenho consumido é conteúdo de advogado. Eu também. É o que eu falei pra vocês, eu tenho saído do conteúdo de advogado, buscado referência em outras áreas, feito outros cursos para aprender outras coisas para trazer para o nosso nicho. Uhum. Grande parte das coisas que eu aplico hoje na minha advocacia eu aprendi em outras áreas. Então, eu gosto muito de livros de marketing, eu gosto muito de livros de empreendedorismo, eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, tanto que meu livro preferido é O Segredo da Mente Milionária. Pra mim, aquele livro, assim, ele abriu... A gente acabou de ter uma indicação dele num outro podcast anterior. Muita gente gosta dele. Gente, pra mim, ele é sensacional. Aquele livro, ele fez assim... A partir dele... Deu uma virada de chave aí na sua mente. Nossa, que isso. Quando ele fala de crença limitante, essas coisas... Tinha muitas dessas coisas, então quando eu li, eu falei, que isso? Onde que eu tava? Porque a gente tem isso, né? Sem querer, os nossos antepassados e pais, enfim, o meio que a gente vive, vai embutindo ali crenças limitantes, aí não tem como. Não. Você tem que descobrir e tirar. Exato. E o mais difícil é descobrir, às vezes. Que isso, gente? Eu não tenho problema nenhum, tá doido? Sim, e daí, de repente, quando eu li aquele livro, eu falei, parece que tem. E aí, eu fui lidar com tudo isso, então eu amo aquele livro. Depois disso que eu fui entender como é que era. Então, ele é um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito de um livro que chama Story Brand. Eu acho ele maravilhoso também. Eu gosto de um que chama Isso é Marketing. Eu acho esse livro muito, muito bom. Aquele da Nike. Não. Esse é um laranja. Não vou lembrar o nome do autor. Eu não guardo o nome de autor, gente. Eu gosto dos livros, assim, mas aí às vezes alguém fala, nossa, já li o livro do fulano de tal? Eu falo, não. Aí quando eu olho o livro, eu falo, já li esse livro. Eu gosto muito desses livros. Napoleão Hill também. Eu adoro Napoleão Hill. Nossa, pra mim, sou apaixonada pelos livros dele. Já li quase todos. Eu sou apaixonada. Gosto muito, assim, então tô bem pra esse lado aí de leitura. E podcast, o que você tem ouvido? Os Sócios. Eu tava brincando Eu gosto do Sócio, eu gosto do podcast do Joel João. Eu já maratono e agora eu tô zerada, né? Já ouvi todos, voltando lá de 2000 e bolinhas. Hoje eu estava ouvindo um dele com o Ícaro de
Carvalho. Que saiu essa semana. Esse eu não ouvi, mas eu vi dessa semana. Nossa, adoro. Eu tô gostando muito dos da Betina também. Eu não. Tô gostando dos dela. Como é que é o nome do outro, gente? Esqueci. Fugiu. Vou lembrar, eu ouço isso, muito Caio, do Caio podcast. É isso. Eu ouço muito. Caio, eu identifico com ele. É os que eu mais gosto, assim. O podcast tem um com aquele Corpo Explica. Sei. É isso, gente. Eu ouvi aquele podcast 3 vezes. Não, 4, porque a 4ª vez eu escutei com meu irmão e falei, você tá aqui que a gente vai ouvir isso aqui junto. Ouviu eu, minha amiga e o meu irmão, assim. O do Caio, eu vou marcando. Volta a esse podcast que eu quero anotar algumas coisas, que às vezes eu tô ouvindo, mas eu quero sentar e anotar. O Caio, pra mim, vira assim, várias e várias Nossa, fichas. gente, esse do Corpo Explica, então, indico, assim, de olhos fechados. Muito Você bom escutou mesmo. ele, né? Escutei, Você escutou, Ana? escutei. Que isso, gente. Muito bom mesmo. E agora, por exemplo, que você já está com uma marca já consolidada, que você já trilhou, você tem alguma outra que você poderia indicar para os nossos ouvintes, assim, uma estratégia para estruturar o próprio escritório? Olha, se hoje eu fosse começar, falar, nossa, vou começar meu escritório, primeiramente eu começaria meu escritório sem uma estrutura física, não pensaria nisso. Eu pensaria em um escritório, às vezes eu penso assim, eu falo, nossa, o que eu faria hoje? Eu tenho um computador, tenho uma mochila e eu sentaria em cafés. Eu fiz isso essa semana assim e falei, nossa, eu não fazia isso há um tempão. E eu faria isso, eu investiria em desenvolver minha marca mesmo, no digital. Eu teria um computador, o token mesmo para protocolizar ali. Eu investiria em uma advocacia consultiva, porque o judicial, se a pessoa pensar, eu quero fazer uma advocacia judicial, eu sou apaixonada pela advocacia consultiva. Meu trabalhista, assim, eu especializei na área consultiva, é uma área que eu vejo muito carente de profissional que saiba fazer consultivo mesmo, se trabalharam no trabalho e sabem como que é. Então, assim, eu vejo profissionais da área que tentam contratar advogados para dar um consultivo mesmo minucioso ali do trabalhista e não consegue profissional na área. Então, eu dedicaria a esses serviços pontuais que geram um prolabore mais rápido. Então, estaria ali, o escritório todo virtual, dedicado à consultoria, investindo na marca, no digital, identificando onde está o meu cliente e isso, para começar. E você tem alguma estratégia, por exemplo, para convencer o empresário? Porque o consultivo, muitas vezes a pessoa não enxerga valor. E aí só procura muitos advogados quando realmente o problema já está instalado. E na área trabalhista é fundamental, porque você elimina muitos problemas. Mas muitos empresários ainda não valorizam tanto o consultivo. E aí preferem, deixa chegar às vezes as ações, e aí é um problema muito mais difícil de contornar. Você tem alguma estratégia para convencer esse empresário na hora para te contratar, de você demonstrar ali a importância do consultivo? Eu tive muita dificuldade do consultivo quando eu não sabia fazer o consultivo muito bem. Quando eu aprendi mesmo o consultivo trabalhista, hoje eu consigo mostrar para ele o tanto que eu consegui economizar dentro da empresa dele, o quanto que eu consegui evitar para ele de problema, e fazendo o trabalho, e eu também desenvolvi algumas coisas, porque eu tentava chegar vendendo para ele aquilo que eu queria vender. E eu vi que isso não funcionava. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer uma prospecção de uma empresa, eu escuto mais o que ele precisa. Às vezes nem ele sabe que é aquilo que ele precisa, mas eu escuto ele e transformo no que ele precisa. Então eu consigo mostrar valor escutando ele. Então eu aprendi o consultivo, escuto o que ele fala, o que ele está me contando ali, transformo aquilo no serviço e mostro valor para ele. E aí eu faço um excelente trabalho lá dentro, consigo mostrar para ele o tanto que ele economizou, aquilo que ele deixou de fazer. Dentro do próprio contencioso também, quando acontece um contencioso, eu mostro a vantagem dele não empurrar esse contencioso nem nada, porque ele está sempre voltando. E elimina também os grandes problemas, né? Na área trabalhista. Na nossa área, no imobiliário, o consultivo é fundamental também. Ele é importantíssimo, porque às vezes evita muita coisa. Um bom contrato elaborado, um parecer para saber, para o empresário, para ele saber se ele vai tomar aquela decisão ou não, porque depois que ele já tomou, já investiu dinheiro, aí fica muito mais difícil dele contornar ou ele vai gastar muito mais.
Então, às vezes, assim, tem hora que a gente tem que sair com o cliente, vai visitar terreno, tem que ir mesmo, não tem jeito. Ah, tô pensando em comprar, vou fazer um loteamento, vão. Vamos lá. E aí, porque às vezes tem sempre tem alguma coisa que às vezes tá embaraçada, aí você tem que olhar, conversar. Muitas vezes, às vezes a pessoa tem posse, isso acontece muito conosco, e aí você vai conversar, aí você vai vendo se tem ali os requisitos, qual é o risco daquele empreendimento, onde que ele pode, né, pensar, ó, isso aqui tem um certo risco. Às vezes acontece muito, a gente acha que não, mas acontece, porque tem muito imóvel irregular. Então, às vezes, para ele conseguir, né, empreender e aí lançar aquele empreendimento, ele tem que ver que a longo prazo ele vai ter que aguardar tal coisa, enfim. A gente vai avaliando. Então, às vezes, a gente tem que ir mesmo. Não é só receber o documento, a matrícula, não. Advogado imobiliarista tem que ir mesmo. Tem que ir terreno. Também, né, Ana? Exatamente. Não, e também, por exemplo, na parte de vício, de construção, tudo a gente tentou orientando. Peraí, vamos aqui por extrajudicial, vamos fazer isso aqui, tem que ir no local, pra gente entender e saber orientar corretamente. Escutar o cliente, isso é fundamental. Hoje em dia as pessoas não estão se escutando muito. Então, às vezes, você vender para o cliente, às vezes ele quer uma outra solução e você sempre está apresentando, porque às vezes está muito no automático. Sim. Então, tem que realmente ter essa percepção de captar, essa sensibilidade de ver o que ele realmente espera que o advogado faça. Porque muitas vezes a gente está apresentando uma proposta de trabalho e não é esse o interesse dele. Então, ele realmente quer uma outra solução. E aí, buscar, enfim, apresentar diversas soluções para a pessoa realmente ficar satisfeita. Ele quer que resolva o problema dele. Muitas vezes a gente indica uma coisa, mas não é o melhor caminho. Eu tenho um caso, assim, dos primeiros clientes, assim que eu comecei o escritório, eu recebi uma indicação de um cliente. Aí ele pediu uma reunião, aí eu cheguei lá, assim, eu olhei, ele tinha um monte de processo trabalhista. Eu falei, quê? Um monte de processo trabalhista, é óbvio que ele quer da minha cabeça, mas óbvio que ele quer uma consultoria, um consultivo mensal para acabar com esse processo. É claro que ele quer isso. E eu cheguei lá e eu queria que ele contratasse uma consultoria mensal para acabar com aqueles processos. E aquilo para ele não era prioridade. Ele não me contratou. Ele ficou um ano sem, assim, ligar para aquilo. Ele foi me contratar mais de um ano depois para fazer uma outra coisa que não foi acabar com essas ações trabalhistas. Ele me contratou para fazer uma prevenção dentro da empresa, para ele não ter mais ações trabalhistas. Eu nunca trabalhei com essas ações lá dentro. Ele realmente queria deixar aquilo ali, porque às vezes ele está provisionando e é administrar ali o passivo dele, e às vezes não é o foco dele agora eliminar as ações. Eu não sabia escutar na época. Eu queria que ele contratasse aquilo que eu queria vender. Se eu tivesse essa sensibilidade de escutar ele lá atrás, às vezes ele já era meu cliente há um ano antes. Sim. Assim. Aí quando eu fui lá, entendi como é que era, né? Um ano estudando sobre como fazer uma prospecção de cliente. Quando eu cheguei lá, eu não tive dificuldade nenhuma para fechar o contrato com ele. Quando você voltou um ano depois. Um ano depois. Aí ele foi, assim, né? Ele ligou de novo, e na hora que eu sentei lá, assim, a gente conversou, eu falei, agora, né, vamos lá escutar. Isso dentro do imobiliário acontece muito, porque a gente observa muitas vezes e com o cliente está passando por um conflito ali, enfim, alguma discussão em relação àquele imóvel, e muitas vezes a gente acha que ele quer uma coisa, mas ele quer, né, Ana? Então a gente tem que entender e ter essa escuta muito ativa mesmo, de ter essa sensibilidade de entender o que o nosso cliente quer. Muitas vezes, por exemplo, imóvel irregular. Então o cliente vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fazer um uso capião, ou vamos regularizar aqui de alguma outra, ver alguma forma de regularização, mas na verdade se ele quer simplesmente fazer um contrato de cessão de posse, para ele não muda ter ou não ter a matrícula daquele não imóvel. é o que ele quer. Não é o que ele quer, então você fica tentando vender uma coisa, na verdade vai gerar uma frustração do cliente, vai demorar uma ação de uso capião durante muitos anos, e não é aquele que ele não quer, porque um contrato de cessão vai deixar ele feliz e resguardado. Aí vai vir alguém que vai escutá-lo, vai falar, olha, é só fazer um contrato de cessão, que ele vai falar, nossa, era isso que eu queria. Exato, não, e há pouco tempo eu passei por isso, inclusive com minha mãe, né? Minha mãe é minha cliente mais difícil. E aí, minha mãe queria, me pediu, falou que a gente já tinha feito um contrato, enfim. E ela queria formalizar uma cessão de posse, passar, né?
A gente já tinha feito contrato, mas ela queria um recibo. Elisa, eu quero um recibo. Eu falei, já tenho o seu contrato, eu quero um recibo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escritura então de cessão de posse, vou ligar no cartório. Aí liguei no cartório, isso, aquilo. Ela falou, Elisa, você entendeu o que eu tô querendo? É um recibo. E eu vou levar isso no cartório. Enfim, eu queria fazer isso. Então tá, você quer dar garantia, tipo, além do contrato, o contrato feito não basta, né? Porque a pessoa terminou de fazer, eu quero entregar um papel. Algo pra finalizar, precisa, né? Na cabeça não precisaria algo formalizado. Ok, então vamos tentar fazer uma escritura de cessão de posse. Liguei, conversei com o tabelião, ele, não, a gente labra, eu labro aqui, me passou uma série de documentos que ele precisaria. E eu falei, não, eu tenho uma sentença que reconhece a posse, não é uso campeão, mas é uma ação declaratória nesse caso, que reconhece a posse. E aí eu falei com ela, não, então vamos fazer escritura, é isso você me manda. Aí ela foi, aí ela volta no dia seguinte, oi Elisa, eu quero um recibo. Aí eu disfarcei, ela, não, enfim, no final fizemos o recibo, agora ela já aprendeu que com o modelinho minha irmã muda, então ela já tem o recibo e elas vão fazer o recibo e vão levar no cartório de títulos documentos para registrar e tá resolvido. Mas é o que ela quer. Então, muitas vezes, o cliente, ele não... A gente vai muito além, porque o advogado quer dar muita segurança. E às vezes para ele basta, aquela situação já está estabilizada, ele não corre risco. Então, ele não vê necessidade, às vezes, de gastar com a escritura, com os emolumentos. Esse advogado está complicando. Às vezes acha que é por isso. Na realidade, a gente quer proporcionar mais segurança, mas não é o objetivo que ele quer atingir. Aí a gente alerta, olha, o melhor caminho é esse. Mas você quer esse? Tudo bem. Exatamente. Tá aqui, tudo bem, mas tá alertado. Porque senão a pessoa podia ter me falado. Não é isso, mas a gente tem mas a gente tem que ter essa percepção mesmo de escutar, porque o cliente ele tem muito isso. Sim. E a gente está prestando serviço para ele, então não adianta. Exato. A gente tem que atender a necessidade que ele está ali, a expectativa que ele tem sobre aquilo que você está executando. Então não adianta nada, você pode estar proporcionando para ele uma situação, às vezes, vou entrar com os campeão, aí fica lá anos. E aí a pessoa fica assim, mas eu queria um papel, um documento. Isso dentro de Isso acontece muito, eu só quero um papel, um documento que registra essa situação fática. Isso não vai transmitir a propriedade, mas a pessoa não está interessada, ela quer só aquele papel. Então a gente tem que realmente escutar muito. E aí às vezes, não, deixa que meu filho regulariza, meu sobrinho regulariza, ele que gasta. Faz e pronto. E tem muito isso, a gente tem que ter essa percepção de escutar mesmo o cliente. E aí, atender da forma como, óbvio, sempre proporcionando segurança, mas atender da melhor forma que ele espera. E assim, eu vejo também um erro muito grande dos advogados, quando fala-se empreendedorismo, e aí hoje todo mundo acha que sou empreendedor, sou empreendedora, mas eu vejo muito sem traçar plano, sem traçar meta, sem ter um plano de ação realmente. E eu acho que isso é fundamental quando se fala em empreendedorismo na advocacia. É porque muita gente confunde. Todo mundo acha que ter um escritório e ser advogado é ser empreendedor. E não é. Não é. É por isso que muita gente abre escritório e fecha, né? Ser empreendedor é totalmente diferente de ser um advogado, porque assim, se você é um advogado que executa, você não é um advogado empreendedor. Se você pretende ter seu escritório, então você se associa com alguém que é o advogado que é o de estratégia, que é o que vai criar coisas para trazer para o escritório, que é o que vai ter como é que a gente traz cliente, como é que a gente fatura, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, porque vai ter, por exemplo, lá no escritório eu sou uma pessoa péssima de organização, assim, se você me der e falar assim, vamos fazer o financeiro do escritório aqui, eu não sei entrar na nossa conta, não tenho habilidade nenhuma, eu gosto de fazer nosso marketing, eu gosto de fazer nossa prospecção, eu gosto de lidar com a nossa estratégia, eu gosto disso, assim, é isso que é a minha paixão. Me manda ali e fala, organiza o nosso Trello, eu vou olhar e vou falar, meu Jesus, o que eu vou fazer com isso? Assim, meu sócio, ele lida com a nossa experiência do cliente, assim, e é outra coisa que eu lidaria, mas a minha sócia é totalmente organização, ela lida com aquilo muito bem. Se me colocar na área dela, eu vou ficar lá 5 dias chorando,
Porque eu não sei, cada um na sua expertise. E aí muita gente que não tem habilidade para ser um empreendedor, que não tem problema nenhum, né? Às vezes a pessoa não quer desenvolver isso mesmo, e aí a pessoa abre o escritório e fala, olha, não consegui. Mas é reconhecer aquilo que ela é boa mesmo. A gente precisa reconhecer a nossa competência. Se eu fosse advogar sozinha, eu tava enrolada. É muito difícil, porque vender, eu mesmo tive muita dificuldade, até porque a gente não é preparado na graduação para venda, para prospecção, nada disso se passa, é um universo totalmente novo para o profissional do direito. Então a gente tem que ir ali buscar conhecimento sozinho mesmo, e óbvio, tem pessoas que têm mais facilidade, já tem aquela, né, tem a desenvoltura de captar, de conversar, mas tem pessoas que não, é de execução mesmo, é de organização. Se colocar ela para prospectar, ela começa a chorar, igual você comentou aí da sua sócia, provavelmente se inverter os papéis, para ela também vai ser um sacrifício. Então por isso que a gente tem que sempre pensar, óbvio que tudo a gente pode desenvolver, mas é óbvio que se a gente já tiver aquela facilidade, aí a gente vai só aperfeiçoando. E eu comecei a perceber qual que era a minha real habilidade, embora eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei dessa coisa mais assim, de fazer realmente o networking, foi com a minha própria sócia. Ela falava comigo, Jéssica, as pessoas sentam com você na mesa e a pessoa sai de lá te amando. Não tem ninguém que sente não saia com o contrato assinado. Aí eu fiquei assim, falei, será que eu realmente sou boa nesse negócio aqui? Aí a gente começou a separar, eu comecei a estudar sobre vendas, aí eu comecei a falar, nossa, como é que faz pra fazer a pessoa fechar um contrato aqui? Aí a gente foi dividindo, assim. Meu sócio, ele é ótimo, assim, você vai chegar no escritório, ele vai falar, não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, ele vai fazer a sua experiência ser a mais perfeita da face da terra, assim. Ela vai te mandar um relatório lindo, ela vai falar, nossa, aqui ó, seu alvará é assim e tal, cada um ali. Agora manda a gente falar, põe a Jéssica lá pra mandar o seu relatório financeiro. Eu vou falar, gente do céu, cadê a pasta disso aqui? Onde que tá os documentos? Cadê o caminho? Ontem eu tô lá, pelo amor de Deus, Ana, cadê isso aqui? Eu preciso, como é que eu vou explicar isso aqui pro cliente? Ela, deixa eu achar pra você. Mas é isso mesmo, a gente tem que perceber as nossas habilidades e se não tiver, tem que desenvolver. Antes de começar, até para ser mais assertivo, né? Porque senão começa a fazer abre o escritório, não tem plano algum, aí não vai conseguir cliente, aí frustra, porque tem investimento envolvido. Então, eu não posso ter meu próprio escritório, tem que trabalhar para alguém. Não, você pode, mas você tem que realmente desenvolver e estudar antes de iniciar. Exato. Eu estudei 6 meses, gente, até abrir o meu escritório, eu fiquei ali 6 meses de noite, eu respirava isso. Eu foquei também em aprender, assim. É importante. Já ainda como associada, mas eu me forcei muito em entender de marketing, disso, estudar, porque eu tinha, né, eu queria sair, queria também me preparar. Quando você estava contando a sua história, eu muito se enxergou, se né? enxerguei aí, porque eu também fiz muito isso. A minha virada de chave, ela é até engraçada, assim, porque embora eu quisesse, eu comecei em junho, assim, a se despertar, mas eu não dava aquele passo. E eu tive uma estagiária, a minha estagiária, ela era mais velha do que eu, ela era quase 10 anos mais velha que eu. E aí eu ficava estudando, estudava paralelamente isso, mas eu sempre era muito técnica, assim, eu ficava, nossa, como a minha cabeça sempre foi de vou aposentar aqui atrás da mesa, então eu tava ali em todos os cursos trabalhistas, fazendo tudo que imaginar, assim, do trabalhista. Eu falava, nossa, você dá o melhor que eu puder aqui dentro da minha área, então fazer tudo que tinha, parecia. A reforma, por exemplo, eu tava com ela na ponta da língua antes dela ter entrado em vigor, porque eu falava, não, para ser técnica você é o melhor que eu puder. E aí ela um dia tava falando, não, tô estudando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, beleza, você estuda, tá aí, comendo cada livro, cada caderno, o que você vai fazer com isso? No dia que ela falou isso, eu olhei e falei, é mesmo, o que eu vou fazer com isso? Ela falou, quanto de dinheiro que você vai ganhar com isso aí? Aí eu pensei e falei, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso que eu tô fazendo? Aí que eu comecei e tal, ela falou, realmente, dá um passo pra frente, você não quer ganhar dinheiro, você não quer ser escritório, então vai tartaruguinha. Aí eu falei, realmente. Aí que eu comecei, que eu falei, não, deixa eu mexer aqui, porque eu preciso dar um jeito, né, o que eu vou fazer com isso? E aí eu fui.
Foi sábia, foi uma pessoa no seu caminho aí, te deu um empurrãozinho. Eu falo até hoje isso, gente, até hoje. Porque eu lembro como se fosse hoje, assim, então, o que você vai fazer com isso? Porque você tá absorvendo esse conhecimento todo e o que isso vai te trazer de renda, né? Porque a gente também trabalha para receber honorários, né, gente? Exato. A gente gosta da área, mas a gente também quer ser bem remunerada. Exato. Né, não? Nós fizemos o método CIS, que do Paulo Vieira, desenvolvimento. E aí, durante, né, foi aquela imersão de 3 dias, e aí durante essa imersão falava que a gente tem algumas vaquinhas que a gente precisa empurrar pelo penhasco. E a gente fez, falamos as vaquinhas, quais eram as vaquinhas, mas passou. Aí eu fui de férias na minha cidade e eu ganhei o método CIS de presente do meu tio. Seu dedo vai fazer. Você vai gostar. Vai gostar. Eu fiz muito cru ainda, não tinha profundidade, então eu fiz muito cru. Então depois eu voltei refazendo os exercícios, algumas coisas, maratonando o conteúdo do Paulo. E aí meu tio perguntou, Elisa, e as vaquinhas? Aí eu falei, já sei, falei com ele as vaquinhas. Ele, e o que você vai fazer sobre isso? Falei, próxima vez que eu voltar aqui eu tenho que estar com essas vacas já lá dentro, abaixo. E aí eu comecei comecei a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a estudar o que eu precisava na minha advocacia para conseguir realmente sair empurrar uma das vacas. Porque isso tem muito no curso, no método dele. Você identifica, e a gente identifica rapidamente quais são as vaquinhas que seria o que está te atrapalhando ali para deslanchar. E aí, eu lembro, nós fizemos juntas, e aí eu falei assim, a gente já sabe qual é a vaquinha de trabalho, a gente já sabe, aí vocês vão chutar a vaquinha. A gente trabalhou juntas. Nós trabalhamos juntas. 8, 10 anos, sei lá. Coordenadora. E aí, cada uma chutou, que fez o curso chutou uma das vaquinhas, porque tem outras também. Saiu todo mundo do escritório junto? Não, em momentos diferentes. Mas todas, como muito aí, quando uma ia, chutou a vaca. A gente até melhorar o Paulo, né? A gente brincou, fez uma piada interna. Que dia que vocês vão chutar a vaquinha? Mas é isso, gente, ó. Jéssica, vamos caminhando pro final desse podcast, passou muito rápido. Passou, gente, foi uma delícia. Falaram horas. A gente fica, se deixar, fica em 3 horas. Contando as nossas E tem 2 perguntas, né, Ana? Que a gente sempre faz. Feito pra todo mundo. A primeira é... Qual que é a frase da sua vida, aquela frase que te motiva, que vem assim, toda vez que você precisa de gás, de energia? De ânimo, assim, porque nem todo dia a gente acorda bem disposto pra tudo. E às vezes a gente tá um pouco mais desanimado, e todo mundo tem uma frase assim que você lembra assim, não, vale a pena eu seguir. Se você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. É uma excelente Sempre penso nessa frase. Essa frase realmente tem um significado muito forte. Porque ela te provoca mudança, né? Então é importante. Exato. Ela te cutuca ali, né? Cutuca. E aí você, então peraí. Se eu tô insatisfeita, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Gente, eu sou a pessoa que escolheu, caminho, profissão com 8 anos de idade. Eu conto isso, todo mundo fala, quê? Mas é verdade. Com 8 anos eu falei, você é advogada. Olha, e dali eu fui, sabe? Então, na faculdade, você nunca teve esse perfil de fazer concurso? Nunca. Eu também não. A gente tem essa história, assim. Quem gosta de advogar mesmo, já trilha isso desde o início. Agora você passou em primeiro lugar, não foi no OAB? Foi. Ela passou em primeiro lugar. Tem o jornal hoje. Legal, parabéns. Obrigada. E um livro, Jéssica, assim, que pode ser, não precisa ser da área, mas o seu livro ali de cabeceira, que você sempre leu, já leu várias vezes. Gente, eu nem falei dele aqui. Segredamente milionária. E um segundo, então? Um segundo, eu acho que o do Paulo Vieira, o Fator de Enriquecimento. Eu fiz o curso Fator de Enriquecimento. Esse livro, pra mim, ele é sensacional também, assim. Eu gosto muito dele. Ele e... Acho que esse eu não li, não tô lembrando, não. Não, esse não. Ele tem uma frase também, que é uma... Eu não vou lembrar a frase, assim, mas ele teve um trecho desse livro também que foi uma virada de chave. Eu li ele em 2017 e eu tava na praia, com meu pai pagando a minha viagem, na época eu ganhava, sei lá, R$1.600.
já era advogada há 2 anos e eu tava lendo uma parte falando assim que eu não podia reclamar. E eu tava muito triste na época que eu falava, não acredito que eu formei, gente. E vai ser isso assim a minha vida mesmo. Aí eu tava lendo um trechinho do livro falando sobre autorresponsabilidade. E aí ele falava que você tá aí onde você tá agora porque você provocou isso, né? Em resumo, você tá exatamente onde você se colocou. E só você vai te tirar daí. E aí eu olhei e falei, realmente, nunca mais eu vou estar nessa posição. Ele tem um pequenininho, autorresponsabilidade. Tem, eu já vi também. Ele tem pequenininho. Foi a leitura daquele livro foi a minha virada de chave. Ele é o pequenininho É. que tudo que você passa realmente você plantou aquilo. Então tudo que a gente está passando, no momento que a gente se torna autorresponsável pelos nossos dados, aí você começa a ver a coisa diferente. É porque muitas pessoas tentam se vitimizar. Eu não tive oportunidade, eu não tenho ninguém que me indique, eu não tenho cliente, eu não tenho isso. Pai advogado, E não é por aí, né? A gente que constrói mesmo a nossa história. Na hora que você entende isso, aí o caminho se abre. Super. Gente, eu achava que eu não ia formar. Assim, meu pai não tinha a menor condição de pagar minha faculdade. Às vezes eu conto isso. A gente fez uma live uma vez. Sim, e eu contei isso na live pro pessoal que tava ouvindo. Eu não achava que eu ia formar, meu pai não conseguia pagar minha faculdade, eu tive que trabalhar para ajudar ele a pagar, eu fiz o FIES para poder acabar de formar e tudo. Então quando eu formei, assim, hoje eu olho para trás e eu falo, se eu não tivesse acreditado que eu ia conseguir e não tivesse me colocado como vítima da situação, hoje em dia eu não estaria olhando para trás e falando, nossa, eu realmente consegui, assim. E ter uma persistência, porque às vezes as pessoas querem tudo muito de imediato, então você tem que muitas vezes, para atingir algum objetivo, você tem que persistir. Não tem milagre, não tem, né? A gente realmente tem que focar e realmente ter aquela disciplina, persistência, que todo mundo, é difícil, mas tem que ir, gente, tem que seguir. Tem, gente, tem. Isso é fundamental, acho que para qualquer carreira, independente de ser advocacia, qualquer carreira. Você saber onde que você está e até onde você quer chegar é fundamental, porque senão você também fica sem objetivo. Sim. Exatamente. É isso, gente. Gente, foi uma delícia esse Foi, passou, voando. Já quero voltar. Ficar de porque tem outros assuntos já serem abordados. A gente vai ter que fazer um outro sobre posicionamento. Exatamente. Jéssica, muito obrigada, muito mesmo. Eu adorei, gente. Eu também adorei. Obrigada pela sua disponibilidade de doar aqui seu conhecimento, compartilhar conosco e já está convidada para um outro podcast. Pode me chamar. Obrigada. Então é isso, gente. Lembrando que nós temos um novo episódio semanal a cada semana, sempre às quartas-feiras, meio-dia no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube. E se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, já curte, já compartilha e comenta, deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal da AMAD. Ficando aqui já também um convite para quem ainda não é associado, venha se associar e se juntar a nós na AMAD. É isso, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.